questão com som, algo assim, aí vocês me mandam aqui uma mensagem para eu saber, porque a gente vai falando e não sabe, né, se as pessoas estão conseguindo ouvir. Mas, enfim, então, bom dia para todas, para todos. É uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje. Foi uma grande satisfação também assistir, acompanhar a palestra anterior da Fernanda e acredito que ela vai ter várias pontes com a dela. Eu fui fazendo muitas pontes aqui mentais, né, com que ela foi falando sobre a criatividade, que tem tudo a ver com sobre a estabilidade. E eu até trago aqui um pouquinho sobre, né? Não de forma tão aprofundada, devido ao nosso tempo, mas acredito que algumas pontes vamos poder fazer, né? Então, vamos lá. A primeira coisa, né, que a gente precisa, então, saber acerca de sobreexcitabilidade é que ela é um indicador, ou seja, ela é um sinal, é como se fosse, se nós estivéssemos numa rodovia e víssemos uma placa indicando, olha, o caminho, né, para tal cidade, para tal lugar, é um indicador. Então, a sobreestabilidade é como se fosse isso, né, ela é um sinal, mas é um sinal do quê, né, para que lugar essa placa nos indica, né, essa seta nos indica? É para o desenvolvimento neurodivergente, né? Então, nós temos diferenças de desenvolvimento humano, temos um desenvolvimento que hoje, mais contemporaneamente, recebe o nome de neurodivergente, né? Um conceito bem contemporâneo mesmo, da nossa época, e que se refere a um funcionamento diferenciado do nosso sistema nervoso central, que compete não só cérebro, né? Quando a gente fala em desenvolvimento, é comum que se remeta muito ao cérebro, mas não é só o cérebro funcionando, é o corpo todo, né? Então, aqui é sempre importante, quando a gente pensar na superdotação ou qualquer outra condição, que ela é um funcionamento global. Então, esse desenvolvimento neurodivergente é diferenciado. E a sobreestabilidade, então, é um indicador, ele é uma seta, né, um sinal para esse desenvolvimento. Então, o que é sobreestabilidade? E por que ela é tão importante, tanto na avaliação da superdotação, quanto depois na sequência do atendimento da pessoa superdotada, aqui, independente da sua idade, né? Eu, pessoalmente, trabalho com a vida adulta, né? Eu não trabalho com crianças nem adolescentes. Eu trabalho com quem já cresceu, né? Porque a gente também tem uma visão, de certa forma, de que superdotação parece que é só em criança, né? Mas é como se essas crianças não crescessem, né? E não se tornassem pessoas adultas, não envelhecessem, não se tornassem idosas, né? Então, naquele mito ali que a Fernanda trouxe, a ideia, né, de que a superdotada é o menino branco, magro, de óculos, nerd, né, essas coisas todas, é como se fosse essa criança que nunca envelhecesse, esse menino não crescesse, né, dessa imagem, é sempre uma criança, nem mesmo é um adolescente, né, é uma criança talvez ali de uns 6, 7, 8 anos, né, e então, nessa imagem que ela trouxe, também tem a questão da ausência do crescimento dessa pessoa, né? Como se nunca crescesse essa criança, né? Então, tem mais esse ponto ainda que a gente precisa levantar, que é a superdotação na vida, porque se a gente for ver, né, a infância ela é muito curta, são poucos anos da nossa vida que nós somos crianças. A maior parte do tempo da nossa vida, nós somos pessoas adultas. Então, nós temos muito mais tempo na vida adulta do que na infância e na adolescência, né? Então, tem esse ponto. Então, eu trabalho com a vida adulta, né? Já trabalhei um pouco com criança, com adolescente na parte de avaliação, mas foi um período curto, posso dizer assim, né? Porque, de fato, meu grande interesse está na vida adulta. Então, eu quero trazer para vocês o que é, né, a sobreestabilidade, para quem possa não ter tido ainda contato, né? Aqui é uma apresentação bem introdutória mesmo. Quem já teve contato em algum outro lugar, né, pode não se sentir tão surpreendida ou surpreendido assim, mas, enfim, eu fiz uma apresentação pensando em pessoas que podem ainda não conhecer sobre esse conceito, sobre essa vivência humana.
Então, quem é que desenvolve o conhecimento acerca da sobreestabilidade? É um autor polonês, né, o Kazimierz Dąbrowski, né, essa é a pronúncia, né, do nome dele, que para nós é uma pronúncia um pouco estranha, né, em função do polonês, é uma então, este autor, que viveu no século XX até os anos 80, ele fez uma grande contribuição dentro da área da psicologia desenvolvimental e da educação, estudando esse fenômeno que depois ele foi dando nome, e esse que nós estamos aqui conversando, que é sobre estabilidade. Ele também desenvolveu uma teoria bastante significativa, que é a teoria da desintegração positiva, né? Eu não vou adentrar sobre ela em função do nosso propósito aqui, mas vale muito a pena conhecer, né? É uma teoria que traz grandes contribuições para a educação, para o desenvolvimento humano como um todo. Então, dentro dessa, só quero fazer um breve comentário que dentro dessa teoria de desenvolvimento humano, ele trabalha com a ideia de níveis. São 5 níveis pelos quais nós passamos, e que é uma perspectiva diferente de outras teorias de desenvolvimento que trabalham com a ideia de fases. Tá? Então, eu só quero fazer essa menção. Não adentrarei sobre isso, mas só para a gente ter ali uma pequena noção já de diferenças, né? E falando aqui da criatividade, quando a gente conhece e vai adentrando na teoria do Dąbrowski, a gente vai ver o quanto ele foi criativo nessa teoria. Porque na época dele, todo mundo falava em teorias de desenvolvimento em fases. Ele foi lá e falou, não, existe outro tipo de desenvolvimento, que é um desenvolvimento em níveis. Então, aqui a gente vê uma aplicação claríssima do que a Fernanda colocou, da criatividade. E eu vou estar falando também um pouquinho mais sobre adiante. Então, só para a gente também conhecer um pouquinho sobre os termos, né? Sobreexcitabilidade é uma tradução para a língua portuguesa, foi traduzido do inglês overexcitability, tá? Então, não é uma tradução direta do polonês, é uma tradução do inglês, que, por sinal, o inglês é a tradução do termo em polonês, que é esse aqui que eu coloquei para vocês no slide, que é Wyszmożona pobudliwość psychiczna, tá? Então, em polonês, sobreestabilidade é o que está escrito aqui. E só para a gente, então, compreender, né, e saber de onde é que vem esse termo. Numa linguagem mais literal, seria justamente, né, uma excitação psíquica elevada, né? É isso que significa isso aqui que está escrito em polonês. Literalmente é isso. É uma excitação psíquica elevada, que foi traduzida por overexcitability para o inglês e, consequentemente, sobreexcitabilidade, ou também, no português, nós temos outras palavras sinônimas, que é hiperexcitabilidade ou superexcitabilidade. Pode ser usado qualquer uma dessas palavras. Pessoalmente, né, eu utilizo sobreestabilidade nas minhas publicações. Mas se vocês verem em outros espaços, superexcitabilidade e hiperexcitabilidade são todos sinônimos, porque esses prefixos, né, hiper, super, sobre, eles são sinônimos e indicam a mesma coisa. E a sobreestabilidade é um fator elementar, central para a passagem de nível no desenvolvimento humano dentro da perspectiva que o Dąbrowski estudou. Então, vamos lá, feita essa brevíssima apresentação, né, essa parte introdutória do termo, de onde ele vem, o que ele significa, qual é o seu termo original na língua, né, que é bastante importante a gente conhecer a língua original, pelo menos aquele termo, como ele foi construído dentro da língua, né, para que a gente possa compreender melhor quando é transposto para a nossa língua. Bem, então, sobre a estabilidade, de forma bem resumida, né, tentando assim delimitar para a gente poder compreender com maior facilidade, é uma reação psicológica, então, ou seja, eu recebo um estímulo. Esse estímulo pode vir de mim mesma, do meu próprio corpo, né?
ou eu posso receber um estímulo externo, que é praticamente o tempo todo estamos recebendo estímulos, né? De nós mesmos ou de fora de nós. E eu tenho uma reação a isso. Todo mundo tem uma reação psicológica ao estímulo. Todo ser vivo, não só nós, pessoas. As plantas, inclusive, né, elas têm reações a estímulos. É um mecanismo de sobrevivência e de relação com o meio. Então, aqui a questão não está necessariamente na reação em si ao estímulo, porque isso qualquer organismo tem, inclusive organismos que não são pessoas, né? Animais, plantas, têm uma reação que mesmo que não seja psicológica, né? Mas é uma reação. Mas o que diferencia isso, quando se fala de sobreestabilidade, é que essa reação ela é elevada, ou seja, ela é mais intensa, né? Ela é mais forte do que outras pessoas que não tenham uma sobreestabilidade elevada. Essa é uma das maiores diferenças, né? Outra coisa, a duração da reação é maior. Então, eu tenho não só uma reação mais forte, mais intensa, mas eu tenho uma reação que dura mais tempo, né? E aqui vai se ligar a todas as funções psicológicas funcionando juntas. O Dabrowski, ele fala bastante da questão da memória afetiva, que é aquela memória que se fixou por conta da emoção. Então, a emoção vivida naquele momento faz com que aquela memória se mantenha. E isso é muito forte nas pessoas superdotadas, né? Desde muito pequenas, desde muito crianças, essas memórias são muito intensas na pessoa superdotada. E segue pela vida toda, né? Então é disso que o Dabrowski está falando, né? Ele está falando dessa reação mais forte, dessa reação que dura mais tempo. E outra característica aqui que descreve, né, a sobreestabilidade, muito importante, é que a reação que ocorre em uma área vai provocar efeitos em outras áreas. O que isso quer dizer? Quando a gente fala, então, de área, nós temos 5, tá? São 5 áreas da nossa vida que a sobreestabilidade se mostra. A intelectual, a emocional, a imaginativa, a sensorial e a psicomotora. Então, o que quer dizer aquela última descrição ali do slide anterior? Quer dizer que se eu recebo um estímulo intelectual, esse estímulo, que é de ordem intelectual, vai me gerar, né, uma reação mais forte, mais intensa, mas eu não vou ter uma resposta só intelectual. Eu recebi o estímulo intelectual, tenho uma resposta intelectual. Não, eu posso ter uma resposta intelectual, emocional, imaginativa, psicomotora e sensorial, ou diferentes combinações disso em diferentes níveis, conforme for a intensidade da sobreexcitabilidade em cada área. Então, se eu sou uma pessoa onde minha sobreexcitabilidade imaginativa é muito alta, ao receber um estímulo intelectual, por exemplo, dentro de uma sala de aula, ou do trabalho, ou dentro de casa, ou, sei lá, assistindo um vídeo e assim por diante, ou nessa palestra aqui, já vai me brotar imaginações. Imaginações a partir daquele único estímulo intelectual que eu recebi. Daquela única palavra que eu escutei da palestrante falando, eu já vou pintar um cenário imenso na minha cabeça. Isso é um exemplo da característica da sobreestabilidade. Ou, se eu tenho uma sobreestabilidade psicomotora mais elevada, ao receber aquele estímulo intelectual, por exemplo, eu posso ficar agitada, eu posso ficar empolgada, isso vai se mostrar no meu corpo, né? Então, ou seja, eu não consigo parar quieta, eu fico me mexendo, eu tenho que levantar, eu tenho que caminhar, E é muito comum, inclusive, pessoas superdotadas que têm, né, essa sobreestabilidade bastante alta, a pessoa pensa caminhando, ou seja, ela caminha pela casa, para lá e para cá, mas ela está pensando, por quê? O estímulo intelectual está afetando o corpo. Quem já não tem uma sobreestabilidade, por exemplo, psicomotora muito elevada, ela já pode não ter tanta agitação assim, né? Mas, então, aqui são só alguns exemplos, mas imaginem as múltiplas combinações disso em cada instante da vida, né? E aqui isso é muito importante, porque isso traz uma pluralidade, traz uma diversidade muito grande.
para a vida dessa pessoa, né? A vida mental, vamos dizer assim, da pessoa superdotada é muito plural. Porque qualquer coisinha, qualquer estímulo que para as outras pessoas passou despercebido, ninguém viu, ninguém percebeu, a pessoa superdotada, ela está ligada o tempo todo, ela está recebendo estímulos o tempo todo. Aqui só mais um exemplo, quando se fala de estímulo sensorial, pode ser um som que eu ouvi, um cheiro que eu senti, né? Isso já vai brotar um monte de ideias. Ah, eu tive uma ideia. Olha a criatividade aí, né? Nossa, eu tive uma ideia. Eu vi tal coisa na rua, daí daquilo já ligou com aquilo, com aquele outro, com aquele outro. Ou seja, criação. Tá? Então, aqui são alguns exemplos. Então, assim, pessoal, a sobreestabilidade, ela tem uma origem neurobiológica, tá? Ela é corporal, que envolve todo esse sistema nervoso central que eu falei. Ela leva, né, esse corpo, ele funciona de um modo onde as suas reações são mais intensas e essa reação aumenta a atividade psíquica, né? Então, está sempre funcionando num nível aumentado. E é claro que se o nível psíquico de funcionamento está aumentado, né, isso vai gerar, consequentemente, comportamentos diferenciados e que muitas vezes pode parecer que são exagerados, que é demais, né? Isso é muito comum, né? As pessoas superdotadas, inclusive, serem criticadas porque elas exageram, nossa, mas não é para tanto, nossa, sabe aquela reação social negativa, né? E aqui muitas vezes trazendo muitos problemas depois em relação à sua saúde mental e assim por diante, né? E aqui retomando alguns momentos que me chamou muito a atenção da fala, né, da palestra anterior, a própria questão de gênero, né, retomando aqui, questão de gênero, a questão de raça, tudo isso, questão de classe social, tudo isso precisa ser considerado. Porque, por exemplo, é muito mais admissível um menino ter grandes ideias intelectuais do que uma menina. Né? Então, vocês imaginem como é que esses outros marcadores sociais vão influenciando aqui nessa relação desse funcionamento neurodivergente. E aí, então, a partir da noção de sobreestabilidade, eu vou trazer para vocês um outro conceito de superdotação, bastante diferente, pode-se dizer, em alguns pontos do Renzulli, né, que é uma abordagem da superdotação mais conhecida aqui no Brasil. Vocês vão ver aqui, então, que a partir da sobreestabilidade, a gente passa a compreender a superdotação como desenvolvimento assincrônico. Então, percebam como já muda muito da perspectiva que a gente tem mais de popularidade, que é o trabalho do Renzulli. O Renzulli trabalha com desenvolvimento humano, sem sombra de dúvida, né? Mas ele não fala necessariamente que esse desenvolvimento é assincrônico. Não assim tão explicitamente, né? Então, a superdotação como desenvolvimento assincrônico, ela se refere, né, ao fato das habilidades cognitivas serem avançadas e essa elevada intensidade do funcionamento do organismo se combinam, essas duas coisas se combinam e criam o quê? Criam uma experiência, uma vivência interior muito diferenciada. E onde um dos aspectos centrais é que a consciência disso é qualitativamente diferente do que a gente pode dizer, entre aspas, aqui o padrão, que faz com que, então, haja uma percepção do mundo e de si próprio muito diferenciada daquilo que mais ou menos a gente espera. Isso é chamado de assincronia, né? O desenvolvimento é assincrônico, ou seja, ele não desenvolve num ritmo razoavelmente homogêneo, né? Ele é um desenvolvimento bastante heterogêneo internamente. E as pesquisas que a gente tem na área, voltado para essa visão, né, a partir da sobreestabilidade, mostram que quanto maior for, né, a capacidade intelectual, mais assincrônico é o desenvolvimento. Então, a gente tem grandezas diretamente proporcionais. A sincronia, né, é então estar fora, né, de sincronia, que de uma forma até um tanto redundante, né, mas é para a gente poder visualizar melhor mesmo. E ela pode se mostrar, então, tanto internamente quanto externamente. O que é o interno?
é quando tem uma diferença bastante significativa entre as 3 grandes áreas do nosso desenvolvimento, que é a área intelectual, que abrange todos os processos cognitivos, né? Aqui é só a título de exemplo. Mas o que é processo cognitivo? Né, esses processos psicológicos. A própria cognição, né, que em linhas muito sintéticas é o próprio ato de pensar, memória, né, percepção, atenção, concentração, tudo isso funciona junto cognitivamente para, por exemplo, que eu possa ter uma ideia. Tá? Então, a área intelectual, a área do âmbito afetivo, né, emocional, e a área psicomotora, que é dos movimentos corporais. Então, internamente, significa que essas áreas estão muito discrepantes. Eu posso ter o intelectual aqui em cima, e, por exemplo, eu posso ter o desenvolvimento psicomotor aqui, ou o emocional. Só um exemplo para ilustrar. Eu posso ter uma criança, vou falar de criança para ficar até um pouco mais visível, né? Às vezes fica um pouco mais fácil até de perceber. Eu tenho uma criança, sei lá, de uns 3 anos, vamos dizer assim. E ela apresenta um desenvolvimento intelectual de uma criança de 8 ou 9 anos. Mas emocionalmente, ela é um bebê de 3 anos. Ou ela tem dificuldades psicomotoras incompatíveis com a sua idade de 3 anos, por exemplo. Isso é a sincronia, tá? Em linhas assim muito gerais. Mas a gente pode ir observando isso ao longo assim da vida dessa criança, desse jovem e tudo mais. E desenvolvimento assincrônico é algo que acompanha a vida da pessoa superdotada. Se a gente pensar nos adultos, como é que acontece isso? E aqui eu já vou até fazer um engate aqui com a questão do atendimento, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Se a gente identifica a criança logo nos primeiros anos de vida e oferece a ela o atendimento que ela necessita, essa assincronia de desenvolvimento vai tendendo a diminuir. E quando chegar na vida adulta, a gente vai ter um adulto funcionando bastante bem, em grande medida, sem tantas dificuldades assim. Agora, se eu não atender as necessidades que essa criança tem, a chance dessa assincronia se manter muito discrepante ao decorrer da vida é muito grande. E isso vai gerar muitas dificuldades na vida desse adolescente, dessa pessoa adulta. Eu que trabalho com os adultos que não foram identificados na infância, porque o público que chega para mim são de adultos que não foram avaliados na infância, não receberam nenhum atendimento durante toda a vida. Eu entro em contato muito diretamente com todos esses problemas, principalmente de ordem socioemocional. E muitos são problemas muito graves. E o que faltou? Faltou o atendimento adequado desde a infância. Atendimento de saúde, atendimento de educação, principalmente. E aqui eu sou uma grande defensora, gente, aqui não só em termos teóricos, né, de pesquisa propriamente, mas na prática mesmo, porque eu vejo isso chegando para mim. A educação previne doenças mentais, previne patologias do corpo físico, enfim, né, previne. Então, o investimento na educação é o caminho, é de onde a gente parte para o restante das coisas, né? Então, aqui a sincronia interna é isso. Consequentemente, a gente tem uma sincronia externa, que é justamente a discrepância com os pares da mesma idade, que é aquele sofrimento psíquico que a criança já começa a ter lá nos primeiros anos da sua escolaridade, quando ela chega, por exemplo, numa sala de bebês de 3, 4 anos, e ela já tem um desenvolvimento cognitivo de uma criança de 9. Vocês conseguem imaginar o sofrimento dessa criança estar numa sala com outras crianças com desenvolvimento cognitivo de 3, de 4 anos, sendo que ela já poderia estar fazendo atividades muitíssimo mais avançadas? Pensem nisso na vida toda da pessoa superdotada, porque na vida adulta isso acontece com frequência, não é só quando nós somos bebês. Tá? Então é isso aqui, discrepância com o meio social e a incompreensão em torno disso, né? Porque aí muitas vezes as pessoas superdotadas serão muito criticadas, não serão aceitas, né? Por causa das suas diferenças. E porque nós não, infelizmente, nós não estamos numa sociedade que de fato seja inclusiva. Né? Nós estamos tentando ter uma sociedade inclusiva, mas nós ainda não temos em grande medida. Porque o diferente, ele não é bem aceito. Ele não é aceito de forma confortável.
em grande medida, né? E aqueles e aquelas que têm alguma dita diferença sabem bastante disso na vida social. Não só quem é superdotado ou superdotado, mas qualquer pessoa que tenha alguma necessidade diferente daquilo que se fantasia que seja o normal, né? Então, aqui não falando só da superdotação, mas já englobando toda e qualquer pessoa, né? E aqui eu coloquei para vocês nesse slide também a base científica desse conceito de superdotação como desenvolvimento assincrônico. São 4 grandes cientistas que contribuíram para a construção desse conceito. Tá? A Aletha Hollingworth, que é uma cientista norte-americana, que teve a vida toda, a carreira dela inteira dedicada à superdotação. Ela trabalhou com crianças e adolescentes e foi a precursora das salas de recurso. Tá? Então, ela fundou salas de recurso pela primeira vez. Então, o que nós temos hoje como sala de recursos foi graças a Aletha Hollingworth. O Kazimierz Dombrowski, que eu já estou falando sobre ele aqui, um psicólogo também francês, o Jean-Charles Rassier, né, e o Lev Vygotsky, né, que é um psicólogo russo, já um pouco mais conhecido aqui dentro da área da educação no Brasil. Né? Então, nós temos 4 cientistas de 4 lugares do mundo, né, que suas teorias foram dialogadas, né, por outras pessoas na construção desse conceito de superdotação. Eu quero passar brevemente com vocês, não farei tantos comentários assim, em função do nosso tempo, mas eu quero passar brevemente alguns indicadores de sobreestabilidade, só para não ficar algo tão solto, né? Somente com o conceito. Então, como é que a gente observa a sobreestabilidade? Existem vários outros indicadores, tá? Eu vou trazer apenas alguns, só mesmo como uma noção introdutória deles. A pessoa com sobreestabilidade imaginativa tem facilidade, muita facilidade para associar imagens e as impressões, vindas dos sentidos. Então, percebam, o estímulo sendo recebido, suscitando imaginações. Gosta de ficar mais nas imaginações do que no mundo real, né? Ou seja, prefere estar lá mais no mundo, no seu próprio mundo, mais introspectivo. Gosta muito, né, de atividades que se voltem mais para essas imaginações. Aqui entra muito aquele jogo do RPG, para quem conhece. Quem gosta de jogar aquilo lá tem sobreestabilidade imaginativa em destaque, né, de alguma forma. Muitas imaginações a partir daquilo que vai recebendo, né, das situações à sua volta. É bastante sensível, enxerga os detalhes, capta, né, os detalhes que geralmente os outros não percebem, aquilo que eu falei, né, passa despercebido. Tem muitas ideias, né, é aquela pessoa criativa, né, que cria coisa a partir das suas imaginações, mas muitas vezes a gente pode se deparar com a dificuldade de colocar em prática. Isso é muito comum, gente, muito comum nas pessoas superdotadas que têm sobreestabilidade imaginativa muito alta, porque tem muita ideia, muita imaginação, mas na hora de executar, muitas vezes precisa de ajuda. E aqui eu não estou falando só das crianças, eu estou falando dos adultos. Eu recebo no meu trabalho pessoas adultas que se sentem muito frustradas porque não conseguem pôr suas ideias em prática. Porque imagina, mas na hora de executar, falta subsídio, falta recurso para conseguir executar as ideias. Ou começa uma coisa e para, começa outra coisa e para, começa e abandona. E daqui a pouco a pessoa é um conjunto de projetos abandonados e sem realização. Então, isso vai trazendo, muitas vezes, até mesmo um adoecimento psíquico para a pessoa. Né? Eu trabalho muito com isso aqui, na clínica com os adultos, eu vejo nas avaliações, né, que eu faço tanto um serviço quanto o outro, tanto atendimento clínico, psicoterapêutico, quanto as avaliações das pessoas adultas. É muito destacado essa questão, aparece em muitos casos. A emocional é caracterizada de uma profunda sensibilidade para as coisas que acontecem tanto interna quanto externa. São pessoas que buscam, que necessitam de um vínculo afetivo intenso, aquele vínculo de confiança,
né, que muitas vezes não está disponível no meio social. Porque as outras pessoas, muitas vezes, elas não estão em busca de um vínculo afetivo tão sólido, tão duradouro, com tanto significado. Às vezes, muitas vezes, os outros se contentam com vínculos mais superficiais. E a pessoa superdotada não. Ela necessita de vínculo profundo. Se houver um vínculo profundo, essa pessoa vai se desenvolver assim, ó. Aqui falando, por exemplo, de sala de aula, se houver um vínculo com a figura do professor, com a professora, vocês podem ter certeza que essa criança, esse adolescente, esse adulto vai crescer muito. Porque o vínculo é muito importante, né? Na infância, vocês vão poder ver aquela criança que muitas vezes chora muito, demanda muito, né? Por situações que para os outros às vezes não é comovente, mas para aquela criança e aí muitas vezes ela expressa isso através do choro, né? Também pode ser aquela criança, aquele jovem, enfim, que se irrita muito intensamente. Isso aqui é muito próprio, muitas vezes, das crianças menores, né, que ainda elas estão aprendendo a se autorregular. Então, a irritação, muitas vezes, pode ser muito presente, né, quando perante a frustração, ou seja, não tem recursos, né, aqui para gerenciar as frustrações, como aquilo é muito intenso, né, a sobreestabilidade emocional é aquela potencialização do estímulo, essa criança pode ter uma reação muito exagerada, como dizem os outros, né? Nossa, como essa criança é exagerada, né? Então, pensem nessas situações, né? Que é disso aqui que eu estou falando. Outra característica, né? Pode ter o sono agitado, pode dormir pouco, né? Isso é muito comum. Não é toda pessoa superdotada que dorme pouco, que tem sono agitado, não é toda, mas a boa parte sim. Né? A gente vai começar a perceber isso já na infância. E continua na vida adulta. Tá? A intelectual, muita curiosidade por assuntos do seu interesse, né? Por coisas do seu interesse. É o exemplo que a Fernanda trouxe na palestra dela, né? Do menininho, né? No caso, né? Do próprio filho dela, que queria fazer uma experiência com a comida, né? É isso daqui, muita curiosidade. O que mais, né? Eu quero acrescentar mais esse ingrediente. Eu quero colocar mais esse. Mas tem aquilo lá que eu também quero misturar. Ou seja, está muito interessado, está muito comprometido com a tarefa, se a gente for olhar pelo trabalho do Renzulli, né? Entra lá no anel do comprometimento por tarefa. E aqui, gente, uma coisa que eu gosto muito de dizer também, é que por mais que, por exemplo, o trabalho do Renzulli, que vai por um viés, e aqui o trabalho de autores e autoras que trabalham com a superdotação como desenvolvimento assincrônico, tem diferenças, sim, mas tem muitos pontos que convergem. Então, aqui, quando eu falo de sobreestabilidade intelectual, eu consigo enxergar nitidamente o trabalho do Renzulli aqui. Porque quando a gente fala de comprometimento com a tarefa, a gente está falando de sobreestabilidade. É um organismo intenso, é um organismo que está interessado por aquilo e quer saber tudo daquilo e quer pesquisar tudo daquilo. Então, a gente está aqui com sobreestabilidade à nossa frente, tá? A grande concentração no que gosta, porque naquilo que não se interessa não se concentra, não tem importância, né? Então é no que gosta. É aquela pessoa muito observadora nos detalhes, né? Vejam que aqui tem paralelo com a sobreestabilidade imaginativa também, né? Detalhista, observadora, observador. Constrói ideias, né? É o pensamento arborescente, ou seja, não é aquela coisa onde eu tenho essa ideia aqui e fico nessa ideia. Não. Eu tenho essa ideia, daí eu já tenho essa aqui, que já linka com aquela de lá, e que já vai lá para lá, e daqui a pouco eu tenho uma árvore mental, né? Então é isso. E muitas vezes ideias incomuns para os outros. Por quê? Porque aqui a gente tem criatividade. A pessoa está criando, né? Então vai ter coisas diferentes. Consequentemente, questionar faz parte de tudo isso. Então, eu pergunto as coisas do mundo, né? Eu não sou aquela pessoa passiva que me dizem uma coisa e eu digo, é isso mesmo. Não, eu quero saber de onde que veio, para onde que vai, como que não é, mas por quê, né? Por quê? Né? Muito mais do que o comum das outras crianças que também questionam, que também perguntam os porquês das coisas. Aqui a gente vai ter um questionador, uma questionadora incessante, né?
sempre querendo saber como as coisas são, como elas funcionam. A psicomotora, algumas características. Competitividade, né? Nem toda pessoa superdotada vai gostar de competitividade, tá? Mas aquela que tem uma sobreestabilidade psicomotora mais elevada e principalmente se for superdotada em esporte, vai apresentar competitividade com muita incidência disso, né? E nem sempre, aqui é importante, nem sempre o meio social vai estar estimulando a competitividade, mas é algo próprio, né, da própria pessoa, em alguns casos. Gostar de esportes, de jogos onde se possa gastar bastante energia. E aqui, gente, eu gostaria de fazer um adendo. A área de esporte é uma área muito plural, né? Tem esporte envolvendo diversas habilidades. Diversas. Então, nem sempre a pessoa superdotada vai ser, por exemplo, aquela ideia do craque do futebol, entende? Aquele artilheiro. Não, nem sempre. Muitas vezes o superdotado é aquele que vai ajudar o artilheiro. É aquele que vai passar a bola para o artilheiro fazer o gol. Ou vai ser um goleiro, por exemplo. Tá? Então, a gente tem que olhar bastante amplamente, não focar só naquelas coisas que se valoriza mais socialmente. Por exemplo, aqui eu dei o exemplo do futebol, né? No futebol, se dá muito valor para aquele que marca o gol. Mas não, é o time inteiro. Muitas vezes, pessoal, o superdotado é o técnico. O superdotado é o massagista. Entende? Então, isso, é um todo. O superdotado é o fisioterapeuta que atende o atleta, né? Já expandindo aqui outras profissões. E falando aqui da questão psicomotora, existe um esporte que não exige movimento físico, ou quase nenhum, que é o xadrez. Eu avaliei uma moça esse ano, ela é superdotada em esporte, mas o esporte dela é o xadrez. E a sobreexcitabilidade psicomotora dela não é tão alta. Então, também tem isso. Tá? Nós temos que avaliar muito onde isso se mostra e quais habilidades a pessoa necessita. Porque, por exemplo, um enxadrista, ele não precisa de tanto movimento corporal assim, comparado, por exemplo, a esportes de movimento físico, ou esportes de força, né? Por exemplo, aquele esporte que se ergue peso, né? Ou N outros. Então, nós temos que ficar atentas e atentos a todos esses detalhes. Dificuldade para ficar quieto, e aí aquela criança agitada, aquele adulto agitado, aquele jovem agitado. Confundido muito com o TDAH, mas não é, muitas vezes, né? Fala ou age, né, sem pensar, muitas vezes, nas consequências, né? A impulsividade. Por quê? Porque falta ainda o desenvolvimento do controle das funções internas, muitas vezes. Por isso, assim, né? E acabei de ver aqui, pessoal, um erro. Não tinha visto. Deixa eu corrigir. Aqui. Um erro de escrita, né? Agir ali com J, sendo que é com G. Bom, falar rápido, fazer muitas coisas na sequência uma da outra, ter muita energia, né? E, consequentemente, ficar parado gera irritação. Agora, você imagina uma criança assim sentada, ter que ficar sentada 4 horas dentro de uma sala de aula. Dá para imaginar o sofrimento dessa criança. Então, quando que nós, a partir disso, precisamos, né, pensar numa escola diferente? Não só para essa criança superdotada, mas para todas, né, que vão se beneficiar. Por fim, a sensorial é aquela pessoa, né, novamente aqui, observadora de detalhes, relacionada ao belo, né, aquela sensibilidade à beleza, à estética, nesse sentido. E nem sempre, gente, o belo aqui é o que todo mundo acha bonito. Muitas vezes essa pessoa vai ver a beleza onde ninguém está vendo. A originalidade. Tá? Os sentidos mais aguçados, sensibilidade aos estímulos. Aqui também é outro ponto que vai confundir muito com a TEA, né? Porque aquela hipersensibilidade a som, a luz, enfim, o tato, né? E isso gerando irritação, porque é um organismo superexcitado. Então, por isso, tá? Muitas vezes isso aqui também precisa de considerável ajuda, porque gera muitas dificuldades na vida da pessoa, se ela não sabe que isso é parte dela, se ela não sabe
que aquilo não é um problema, mas é sim uma forma como ela funciona e como ela pode se organizar para poder minimizar os efeitos disso também, né? Às vezes, isso também vai gerar dificuldades com mudança, né? Então, essa própria questão sensorial, às vezes a pessoa pode querer evitar a mudança porque gera muito desconforto, né? E a intensidade, né? A intensidade presente. E aqui, gente, eu estou aqui, né, olhando o meu tempo. Acredito que não vai dar tempo de falar tudo que eu preparei, mas vamos até onde for possível, tá? Eu quero trazer para vocês uma coisa muito importante, muito na superdotação, que é o seguinte. Se confunde muito sobreestabilidade, superdotação, transtorno de neurodesenvolvimento. As pessoas acham, eu tenho observado, né? As pessoas acham que é tudo a mesma coisa. Elas não conseguem diferenciar o que é uma coisa da outra. Então, eu quero trazer para vocês essa diferenciação. Tá? O que é sobreestabilidade? É uma reação biológica mais intensa, a qual aumenta a atividade psíquica, né? Aquela definição que eu trouxe. Essa atividade psíquica elevada vai levar a comportamentos que podem soar desproporcionais para os outros. Isso é sobreestabilidade. Superdotação. Superdotação não é sobreestabilidade. São coisas diferentes, gente. São muito diferentes. Tá? Não é a mesma coisa. Superdotação é condição de neurodesenvolvimento. É uma coisa muito mais ampla do que sobreestabilidade. Sobreestabilidade é um fator dentro da superdotação. Então, superdotação é desenvolvimento que ocorre de modo diferenciado, devido, ou seja, a causa desse desenvolvimento diferenciado é uma estrutura neurobiológica diferenciada. E que vai refletir, claro, na relação consigo e com os outros. Então, superdotação é uma coisa muito ampla, muito maior. A sobreestabilidade é como se estivesse dentro da superdotação, causando também tudo que a gente está chamando de superdotação, mas não é só sobreestabilidade que tem dentro da superdotação. Tem uma infinidade de outros fatores. E transtorno de neurodesenvolvimento, então, o que é? Transtorno é alguma desordem que pode tanto ser na área cognitiva, emocional e ou comportamental. É uma desordem. Percebem a diferença? E superdotação não é desordem. É uma forma de se desenvolver. Tá? É uma condição de neurodesenvolvimento. Já o transtorno de neurodesenvolvimento também entra, eu também tenho trabalhado como condição de desenvolvimento, mas ela é marcada por um detalhe importantíssimo, que é uma certa desordem no funcionamento. Alguma coisinha ali não está funcionando tão a contento. É isso. E isso daí vai atrapalhar o desenvolvimento como um todo da pessoa. Tanto na área cognitiva, emocional e psicomotora. Isso vai afetar nas relações sociais. Então, aqui, quando a gente olha lá o DSM-5, a gente vai ter nos transtornos de desenvolvimento, aqui vai entrar o TEA, o TDAH, os transtornos de aprendizagem, né, como a dislexia, a descalculia, a dislalia, os transtornos psicomotores e assim por diante. Tá? Então, são coisas que estão interligadas, mas são coisas diferentes. O que tem, então, de diferente? Aliás, perdão, o que tem de comum na sobreestabilidade? Sobreestabilidade, superdotação e transtorno de neurodesenvolvimento. O que é comum? É que a origem de tudo isso é neurobiológica. Então, é a mesma origem. Sobreestabilidade, superdotação e transtorno de neurodesenvolvimento, tudo isso tem origem neurobiológica. E recebe expressão, aliás, recebe influência do meio sociocultural. Então, a manifestação de cada uma dessas três coisas vai depender do meio sociocultural onde essa pessoa está. Isso é o que tem de comum entre os três. E o que tem de diferente aqui, tentando fazer de forma muito sintética? Sobreexcitabilidade é um fator de desenvolvimento. É a placa que eu dei lá no exemplo no início da minha palestra, né, dessa fala. É a placa que indica o caminho para alguma coisa. Está indicando alguma coisa. Fator de desenvolvimento. Tem uma infinidade de outros fatores de desenvolvimento, além da sobreestabilidade.
Já a superdotação é desenvolvimento neurodivergente, então, ou seja, é uma coisa bem mais ampla, né? Onde a sobreestabilidade é um fator que indica essa condição ampla de desenvolvimento, junto com um monte de outros fatores. E transtorno é um funcionamento que tem algum prejuízo e que atrapalha o desenvolvimento. Em linhas muito sintéticas, essas são as diferenças. E aqui, eu fiz mais um quadrinho que traz o seguinte: a superdotação, ela em grande medida, a gente pode pensar que ela é marcada pelas eficiências, né, que pode ser nas 4 grandes áreas: ciências, arte, esporte e liderança, podendo haver alguma deficiência ou alguma dificuldade envolvida. Então, aquele mito, né, de que a pessoa superdotada sabe tudo, que não tem dificuldade nenhuma, que vai ter sucesso sempre na vida, essas coisas todas não existem. Porque é um organismo que, sim, ele tem a capacidade de ser muito eficiente, muito, mas também pode apresentar alguma dificuldade, que é a própria questão assincrônica, que eu falei, né? Pode ser uma pessoa que intelectualmente está muito avançada, mas pode ter alguma dificuldade ali que precisa de um suporte, de um apoio. Já os transtornos, a gente pode dizer que, sim, ele é marcado por uma deficiência, ou seja, um funcionamento menor, né? Na área, seja cognitiva, emocional ou social, mas que também, é claro, podendo ter alguma eficiência muito significativa, ou seja, uma facilidade envolvida em alguma área. Então, vocês percebem que são coisas que parece que elas se contrapõem numa balança, né? E aí, o que é o nosso problema, muitas vezes? É achar que a superdotação para só na eficiência, ou seja, só isso, e achar que o transtorno só para na deficiência. Mas, na verdade, falta a outra metade, né, dessa ideia aqui. Eu vi aqui que já estamos, né, no horário das 11. Eu só quero, então, apresentar para vocês, já encaminhando para o final, algo que eu acho que complementa bastante tudo isso. Então, aqui a gente vai, graças, né, ao que eu mostrei aqui nesse quadrinho, a gente vai poder adentrar na ideia da múltipla condição, ou aqui no Brasil está se popularizando um pouco mais a questão da dupla excepcionalidade. Múltipla condição é um conceito que eu estou criando enquanto cientista, né? Ele está em desenvolvimento. É aqui uma expressão da minha superdotação acadêmica intelectual, né, que é a minha área das ciências. Eu estou criando o conceito de múltipla condição, que adota, em parte, a noção de dupla excepcionalidade, mas avança. Então, esse conceito, ele tem o propósito de ir além do conceito de dupla excepcionalidade. Então, mas em linhas muito gerais, aqui seria como essa imagem, né? A gente tem um guarda-chuva, né, da neurodiversidade e embaixo dele cabe a superdotação e mais um monte de outras condições. E que essas outras aí são consideradas os transtornos de neurodesenvolvimento. Mas tem mais, tá? Hoje a gente trabalha a ideia da dupla excepcionalidade, não só vinculada a transtornos de neurodesenvolvimento, mas também associando outras condições, como cegueira, baixa visão, surdez, baixa audição, as questões de psicomotricidade, né, uma pessoa cadeirante, e assim por diante. Tá? Então, está bem mais ampliado do que só o transtorno de neurodesenvolvimento. Eu quero partilhar com vocês, então, e daqui eu vou fazer o link já para o final da minha fala. Eu fiz uma pesquisa, esse trabalho, ele foi aceito, né, ele está numa revista e foi aceito para publicação, só estou aguardando que o número da revista seja lançado para poder daí divulgar o trabalho, né, mas ele já foi aceito. Eu fiz uma pesquisa com um público de 25 pais, 25 famílias, em 6 estados do Brasil diferentes, e 10 professoras e professores de 2 NAS. Um NAS na região sul e um NAS na região norte do país. Então, no total, foram 35 entre crianças e adolescentes, de 3 a 17 anos. Esse foi o público avaliado, tá?
eu fiz uma pesquisa de sobrecitabilidade a partir de um instrumento que eu desenvolvi e que está publicado nesse artigo. Tá? Então, quando esse artigo for publicado na revista, estará disponível gratuitamente para profissionais da educação e da saúde utilizarem nas suas práticas. Resultados, aqui sinteticamente. Lá no artigo tem mais detalhes, né? Mas aqui eu trouxe só para mostrar para vocês o seguinte: olha o nível de sobrecitabilidade dessas 35 crianças e adolescentes com altas habilidades. Todas elas, né, ali, somando no todo, o nível muito alto, ó, 97% dessa amostra tem nível muito alto de sobrecitabilidade intelectual, 83% sensorial, tudo nível muito alto, tá? 77% imaginativa, 69% a emocional e 54% a psicomotora. Então, gente, é este público que nós temos nas escolas. E eu fiz uma amostra pequena, 35 crianças, uma amostra variada, né, de diferentes lugares do país, de diferentes regiões, enfim. E olha que curioso, né? A presença da sobrecitabilidade na amostra é algo muito instigante, né? E já pensou se a gente fizesse esse mapeamento em ampla escala? Em ampla escala, porque aqui só foi do público superdotado. Mas está faltando mapear isso em todas as outras pessoas. Porque sobrecitabilidade, como fator de desenvolvimento, está presente em todas as condições de neurodesenvolvimento, não só na superdotação. Está presente no TEA, está presente no TDAH, está presente na dislexia, está presente em todas as outras condições. Então, nós não temos mapeamento das outras condições também. Tá? Bem, então, eu ia falar da superdotação transformacional, mas não teremos tempo. Então, eu vou pular aqui. Eu quero ir para o finalzinho. Que é, por que a gente vai falar de sobrecitabilidade? Por que é importante, né, na avaliação e no atendimento? Porque a sobrecitabilidade influencia os diversos indicadores comportamentais e socioemocionais, porque algumas manifestações de sobrecitabilidade são confundidas com transtorno, né? Então, acha-se que aquela manifestação que é de sobrecitabilidade é transtorno, e não, né? São coisas muito diferentes, mas é confundido por falta de conhecimento, que é onde a gente precisa da identificação diferencial. Porque conhecer sobre estabilidade na superdotação abre caminho para compreender as outras condições muito mais profundamente, como eu mencionei, o TDAH, o TEA, a dislexia, assim por diante. E porque a identificação das manifestações da sobrecitabilidade vai oferecer suporte fundamental para que se possa construir um programa de atendimento adequado dentro das escolas e isso seguir para outros espaços também, né? Falando aqui de escola, mas não apenas. Necessidades de saúde. Imaginem profissionais da saúde se compreendessem sobre isso, como iriam poder oferecer melhores serviços para as pessoas superdotadas, né? Como elas poderiam ser melhor atendidas. Então, por fim, por que, né, a gente compreender a sobrecitabilidade? Por que funcionar mais e melhor? Né? Porque compreender a sobrecitabilidade nos ajuda a funcionar mais e melhor. Então, por quê? Por que a gente vai investir em potencial e transformá-los em talento? Né? Bom, eu coloquei aqui duas possíveis respostas para ampliar a realização e o bem-estar pessoal em primeiro momento, no primeiro instante, e para, consequentemente, ampliar o bem-estar social. Então, ou seja, em vez da gente perder nossos talentos para o crime, ou que as pessoas saiam do nosso país para se desenvolver em outros lugares, em vez de se desenvolver aqui e assim por diante, né? É para isso que a gente está fazendo tudo isso que nós estamos fazendo, né? Então, bem-estar vem com investimento em ciência, arte, esporte e liderança. Consequentemente, as 4 áreas que uma pessoa pode ser superdotada. E mesmo aquelas que não sejam superdotadas, elas também têm suas habilidades que podem ser potencializadas em todas essas áreas. Então, falar de neurodiversidade
é falar de construção de um mundo melhor para todo mundo, né? E não só para a pessoa que é neurodivergente. Aqui são as referências dessa palestra, né? Que tem, inclusive, eu coloquei aqui o artigo que eu mencionei para vocês, que está no Prelo, né? Ou seja, ele foi aceito, mas ainda não foi publicado. Vem no próximo número da revista, que é essa revista, aqui é a revista COCAR, né? Uma revista de educação. Aqui também tem os meus contatos, né? Tanto de e-mail, de Instagram, enfim, né? Das redes sociais, no meu site, o canal no YouTube. Para quem ainda possa não conhecer, né, tem aqui a disponibilidade para quem quiser saber mais sobre as minhas pesquisas, saber mais sobre o meu trabalho, o que é que está acontecendo aí em relação à superestabilidade aqui no Brasil. Então, foi um grande prazer estar aqui com vocês e sigamos juntos agora. Patrícia, muito obrigada pela sua palestra, né, pelo grande conhecimento que você trouxe para nós nessa manhã. Foi uma manhã de muito enriquecimento, as duas palestras foram brilhantes, né? Uma completando a outra. Eu acho que o caminho da pesquisa é assim, né? A gente vai fazendo conexões, vai intercalando conhecimento, né? Na busca de uma prática mais ativa, mais voltada aí para as pessoas com altas habilidades de superdotação de forma mais efetiva, né? Isso foi muito bom, tá? Muito obrigada pela sua palestra, pela sua presença, foi uma alegria te ouvir falar. A gente ainda tem alguns minutinhos, né? Então, tem uma pergunta aqui no chat. Deixa eu te falar aqui. Da Karine, tá? A Karine pergunta se você já viu casos de enxaqueca por causa da sobreexcitabilidade. Sim. É mais comum do que se imagina. E aqui entra aquilo que eu falei da questão da saúde, né? Porque muitas dores e muitos ditos problemas de saúde têm uma origem no funcionamento de um organismo que está desregulado. Então, o que acontece, né? A sobreexcitabilidade, ela está ali ocorrendo o tempo todo, gerando efeitos o tempo todo naquele organismo. Mas, e se a gente não tem consciência, que é isso que está acontecendo, e se a gente não sabe como lidar com isso? Aqui não só enxaqueca, mas dor de estômago, dor nas costas, dores. Né? Pensem aí em dores e até problemas de saúde mais graves. Não por causa da sobreestabilidade em si, mas porque não é feito um processo de acompanhamento disso, ou seja, para lidar com isso, né? Então, imaginem se nós tivéssemos esse conhecimento na área da saúde, como os diagnósticos seriam muito melhor feitos e o tratamento dessas questões seriam muito melhor feitos, inclusive a título de prevenção. Nós poderíamos prevenir muitos problemas de saúde a partir disso, né? Mas sim, enxaqueca, inclusive, é comum em algumas pessoas superdotadas. Essa queixa, ela é comum em algumas. E a enxaqueca também pode estar, assim, envolvida com outros aspectos também, né, da sobreexcitabilidade, não só com a questão de luz, né, mas também a questão de som, de alimentação, né, e realmente intercalar. É sempre plural. Sim. Sim, a causa dificilmente é uma só, né? Geralmente é um conjunto de fatores. A insônia também seria, né, professora, uma questão de sobreexcitabilidade, né? A pessoa que tem muita insônia, que não consegue dormir, né? Apesar de ter alguns estudos que apontam que pessoas mais inteligentes, né, teria aí menos tempo de sono, né? Mas também tem outros estudos que apontam que é preciso que esse cérebro descanse, que esteja em um ambiente mais confortável. A gente vê que a insônia também é muito presente em algumas pessoas com altas habilidades de superdotação, né? Por causa de química mesmo. Sim.
né? Química cerebral. Uhum. E a insônia é muito comum, né? E aqui eu falo mais a questão dos adultos, né, que é o público que eu trabalho. É quase raro encontrar uma pessoa superdotada que dorme bem. Do tipo, eu deito e durmo. Não. É dificuldade para dormir, dificuldade para pegar no sono, acorda, porque a atividade mental não desliga. A gente não desliga, na verdade, quando dorme. A gente tem um rebaixamento, sim, né, para o organismo descansar e se recompor. Mas prova disso são os sonhos, né? A gente sonha enquanto dorme. Então, está ali havendo um funcionamento. Então, essas queixas, vamos dizer assim, com o sono é muito comum. Muito. Não consigo pegar no sono, preciso de estratégias para conseguir dormir, enfim, dorme pouco, né, ou acorda intermitentemente na noite, e isso já dá para ver com os bebês. Então, é quase como um indicador de neurodesenvolvimento, que já pode estar chamando a atenção dos pediatras, quando o sono é irregular, né, do bebê. Muito irregular, né, nesse sentido. Então, enfim, mas sim, sem sombra de dúvida, a questão do sono é muito afetada. Muito obrigada pelas suas explicações, viu? Fiquei muito feliz de te ouvir falar e de estar presente aqui nesse segundo seminário em Altas Habilidades para a Educação da cidade de Juiz de Fora. Muito obrigada, Patrícia. Sim, um prazer. Gente, deixa eu só encerrar aqui a sua gravação.